Pastores protestantes estão se convertendo ao catolicismo graças ao estudo bíblico e à história da Igreja primitiva. O que aconteceria se um protestante sério, sedento pela verdade, fosse estudar as raízes da Igreja Católica e sua origem na era apostólica e nos primeiros séculos? Nos Estados Unidos, berço do protestantismo moderno, um fenômeno está acontecendo, segundo Janina Quintal, em artigo escrito ao Universo Católico. Uma série de renomados pastores e estudiosos do mundo protestante retornaram ou vieram ao seio da Igreja Católica. A vinda dos pastores à Igreja de Cristo arrebata considerável número de outros fiéis evangélicos, outrora anticatólicos. Eles professam seu testemunho em revistas, livros e na internet. Segundo Janaína Quintal, os convertidos foram surpreendidos com a verdade ao estudarem os escritos dos pais da Igreja e cristianismo primitivo. Com o pontificado de Francisco, a distância entre Igreja Católica e igrejas evangélicas tem diminuído. Durante a Jornada Mundial da Juventude, o pontífice rezou com um pastor e fiéis da Assembleia de Deus um Pai Nosso quando visitava a comunidade de Manguinhos. Foi o líder protestante que quis esperar o Papa em frente ao seu templo. Foi da JMJ que uma história comovente despontou. A conversão de Eduardo da Silva à fé católica aconteceu 135 dias após ter emocionado o mundo quando apareceu segurando um cartaz de acolhimento ao Papa Francisco durante a missa de envio da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em julho. Dizia a peça: Santo Padre, sou evangélico, mas eu te amo. Ore por mim e pelo Brasil. Tu és Pedro. Jovem protestante exibe cartaz de acolhimento ao Papa Francisco durante a JMJ. Recentemente, o Papa Francisco gravou uma mensagem para lideranças protestantes que se reuniriam nos Estados Unidos. Como fruto desta aproximação, o pastor Ulf Ekman, da igreja protestante mais influente da Suécia, anunciou durante uma conferência dominical em seu templo que se converterá à fé católica. A articulista Janaína Brinda lista o perfil de alguns pastores que abraçaram a comunhão com o Papa. O ancoradouro reproduz o texto da articulista e acrescenta alguns grifos considerados importantes. 1. Scott Hahn, ex-pastor presbiteriano e ex-professor de teologia protestante. Era um anticatólico dos mais radicais de sua época. O seu excelente conhecimento como pastor e teólogo protestante e o testemunho de conversão para a Igreja Católica faz deste servo de Deus um fascinante defensor da verdade. Milhares de protestantes e centenas de pastores voltaram ao catolicismo vendo o testemunho deste ex-pastor. 2. Paul Thigpen, ex-editor e escritor de várias revistas protestantes. Foi educado em uma igreja presbiteriana do Sul. Levou a sério os estudos religiosos na Universidade de Yale. Foi pastor e missionário na Europa, depois passou para a Igreja Batista, Metodista, Igreja Anglicana e depois para uma igreja pentecostal. Finalmente fez estudos para obter doutorado em História da Teologia que o facilitou ao caminho para a Igreja Católica. 3. Marcus Grode, ex-ministro protestante formado em Teologia e Bíblia. Fez os estudos de teologia no Seminário Protestante Gordon Conwell em Boston, Massachusetts. Marcus afirma: eu só quis ser um bom pastor, mas um dia perguntou-se a si mesmo: eu estou ensinando a verdade ou o erro? Como eu posso estar seguro se em outras igrejas a mesma leitura bíblica tem várias interpretações diferentes? Estudou história da igreja e soube através da Bíblia que não poderia continuar a ser um protestante. Concluiu que a verdade absoluta só se encontrava na Igreja Católica. Sou mais completo na Igreja dos Apóstolos, disse ele. 4. Steve Wood, ex-diretor de um instituto bíblico na Flórida. Ex-pastor da Igreja Evangélica O Calvário.
Fazia os estudos em um instituto das Igrejas Assembleias de Deus trabalhando em projetos de evangelismo juvenil, era líder de ministérios evangélicos na prisão, organizou um instituto de estudos bíblicos para adultos e depois fez pós-graduação estudando no famoso Seminário Evangélico de Teologia Gordon Conwell em Massachusetts. Um dia quando orava, Deus lhe falou, agora ou nunca. Com a sua conversão ao catolicismo ele perderia tudo. Perderia o trabalho como pastor e não poderia sustentar a família. Eu tinha estudado 20 anos para ser um ministro protestante e Deus me falou, faça, agora. E eu fiz isto. 5. Babson Genis. Ex-professor de Bíblia em uma rádio evangélica. Escreveu um livro contra a Igreja Católica, Recompensas no Céu, onde criticou os católicos por acreditar na importância das obras. Ele quis demonstrar que os ensinamentos católicos eram falsos e que para salvar-se, bastaria somente a fé. Estudou no Colégio Bíblico de Washington e depois se especializou no George Washington University. Bap diz, agora como católico eu tenho a paz. Isso vem como consolação de viver na verdade. Agora eu entrei no exército de Cristo nesta grande batalha para a salvação das almas. Ajudarei meus irmãos protestantes a aprender que a Igreja Católica não só é a verdadeira igreja, mas a casa onde todos nós pertencemos. 6. Douglas Bugert. Ex-missionário evangélico na Guatemala. Meu sonho era ser missionário em minha igreja evangélica de Phoenix. Porém, com o tempo, sem perceber, Deus estava me guiando para sua igreja. Com muita tranquilidade, afirma Douglas, eu li muitos livros de teologia, de história e de testemunhos. Estudei o catecismo da Igreja Católica comparando-o com a Bíblia. Eu li os primeiros escritos dos pais da igreja e descobri que a igreja primitiva era católica e não protestante. Terminei de aceitar a verdade e agora eu sou católico. 7. David Beckery. Ex-ministro evangélico do qual muitos o chamavam de o mestre em divindade. Ele nasceu e cresceu como um protestante fundamentalista, seu pai era um pastor. David fez curso de teologia no Trindade Universidade Internacional em Deerfield, Illinois. Depois obteve seu mestrado em teologia bíblica no Trindade Escola de Divindade Evangélica. O que o levou a ser católico? Sua resposta se baseia em duas coisas: o estudo da Bíblia o fez descobrir que a palavra de Deus o guiou para o catolicismo e o segundo é que a mesma Bíblia mostrou para ele que a Igreja Católica é a única igreja fundada por Cristo. 8. Alan Stephen Hobbs. Ex-pastor e bispo anglicano nomeado por João Paulo II. Pastor anglicano convertido ao catolicismo. Foi nomeado bispo auxiliar de Westminster por João Paulo II. Nasceu em Oxford, em 1944. Foi recebido na Igreja Católica em 4 de dezembro de 1995. Depois de 2 anos como vigário da paróquia de Nossa Senhora da Vitória, de Kensington, foi nomeado padre da paróquia de Nosso Redentor, em Chelsea, tornando-se depois, em 2001, vigário-geral da arquidiocese. Monsenhor Hobbs é um dos pastores anglicanos que abandonaram a Igreja da Inglaterra depois que a ordenação sacerdotal de mulheres foi aprovada naquela igreja. Todos eles são agora verdadeiros católicos e 100% cristãos. Eles acharam a abundância da vida cristã na única igreja fundada por Cristo. Busque no YouTube Mensagem do Papa para os Protestantes. Retirado do blog Católicos na Bíblia. http://www.catolicosnabiblia.com.br/pastores-protestantes-estal se convertendo ao catolicismo gracas ao estudo bíblico e a história da igreja primitiva.
e transformado em audiobook por católico formado e informado é católico preparado.